Anteriormente em Unforgettable Sailing, cruzamos o Canal do Panamá e agora estamos no Oceano Pacífico. Chegamos em Panama City. Apesar de ser uma cidade com vários atrativos, nossa passada por aqui vai ser breve. Nosso plano é estocar o Unforgettable, embarcar nossos tripulantes e partir para Galápagos. That I walked in, you could come along, but you can't stop me. Gotta let me live my life. If you wanna keep this fire, need to go the way I want. Segunda vez no Panamá, não acredito nisso. Mais passarinho fazendo ninho aqui dentro. Não sei se eles viram os resquícios dos outros e começaram a construir ninho de novo. Só que agora tá maior, ou seja, eles trouxeram mais palha. E eu vou ter que tirar isso daí e tampar de novo a retranca. Ai, meu Deus, pobres bichos, mas não dá pra deixar eles fazerem ninho aqui dentro. Olha aqui, olha isso. E aí, a coisa mais comprida que eu encontrei. Que cabe aqui dentro. Get rid of all your sorrows. Hoje é dia de fazer compras pra travessia e a gente tava de palhaçada que parecia o aniversário do Guanabara. Mas pior que não, dá uma olhada, tem uma galera já na porta. Não abriu ainda, só abre às 10. E a gente veio no Price Smart com o taxista, que ele tem o cartão, é um mercado de atacado, né? Como a gente vai comprar bastante coisa, acho que vale a pena. E aí ele nos traz aqui e empresta o cartão. Que mercado é esse que abre às 10 da manhã? Pois é, que mercado é esse que abre às 10 da manhã? Só isso? Nem é a compra toda ainda, né, na real. Porque aqui, como é um atacado, não tem tudo. Então a gente comprou o que a gente encontrou. E aí a gente ainda vai ter que ir em outro mercado fazer mais umas compras que a gente não achou aqui. Acho que mais um carrinho, mais ou menos. Fora que coisas geladas e frutas e verduras a gente não pegou nada aqui, praticamente. Que a gente vai deixar pra comprar um dia antes de ir. Aqui na frente, em cima no rack, o porta-malas tá cheio e a Elisa tá soterrada aqui dentro nas compras também. E a G vai ter que sentar aqui, eu e tu espremidas agora. Oh, gato. E tem aqui atrás ainda arroz também. Atrás de ti também tem coisa, meu Deus do céu. Caraca, quanta comida, hein? Olha só. E falta bastante coisa ainda. Falta comprar bastante coisa que é tempo, é bastante gente, né? Então a gente tem que caprichar no rancho mesmo. Mas eu acho que valeu a pena ir no atacado, porque tinha muita coisa, né? Tipo, que vinha as caixas, então a gente conseguiu comprar com um bom preço, um monte de coisa. Tipo, caixonas de massa, de leite, de molho de tomate, muita coisa em quantidade, né? A gente foi aqui no Price Smart, que é um supermercado atacado, uma rede americana. E aí eles não têm muita coisa, assim, não tem super variedade, mas eles têm preços muito bons nos itens que estão lá, né? Então a gente conseguiu comprar pacotes grandes, né? Com os preços super baratos. A gente comprou muita coisa enlatada, né? Que sempre dura bastante em viagem. É importante ter o último recurso. A gente consome ao longo da viagem, mas também como último recurso sempre bom ter bastante coisa enlatada. Pacote com 10 pacotes de macarrão, né? Tava, sei lá, $4. É um bom preço. Saiu 40 centavos. Fica a dica aí pra quem quer fazer compras no Panamá em quantidade, vale a pena. A gente tava conversando, tem coisas que a gente não come sempre aqui no barco que a gente tá levando nessa viagem, né? Tipo, cup noodles. Só em travessias a gente come cup noodles, mas pô, é bom ali na noite, tá com frio, tá, né, no teu turno ali, todo mundo dormindo, ocupado, tu quer só fazer uma coisinha pra matar a fome, tipo... E vale ter essas coisas individuais, assim, né? Numa travessia, acaba que cada um acha um ritmo durante a passagem
E não é sempre que todo mundo come junto, tem horas que não estão dormindo, então é bom ter coisas que cada um possa ir por si só e se safar assim com um snackzinho. Pacotes de óleo. Pra ter uma ideia, o que a gente comprou pra 6 pessoas, né? Na verdade 5, mas até Galápagos 6. A gente comprou 10 quilos de arroz, 30 quilos de massa. Diversas, né? Entre macarrão, Sim, variadas. A gente comprou 5 quilos de lentilha, 4 quilos de farinha, 4 quilos e meio de farinha, uma caixa de leite, muitas latas de tomate pelate, né? Acho que umas 40 latas, pra ser sincera. Azeite, molho pesto, que mais? Molho de tomate. A gente comprou uns espumantes pra celebrar a passagem do Equador. E leite condensado. 2,5 kg de café aqui, mas a Rafa tá trazendo mais da Colômbia. Quanto que vocês compram pra uma travessia? Compra muito. Compra muito, esse é o segredo. Na real, a gente fez um cardápio mais ou menos, assim, não de todos os dias, mas o que a gente gosta de cozinhar, por exemplo, vamos fazer massa 2 vezes por semana, feijão 1 vez por semana, enfim, uma lista de coisas que a gente pretende cozinhar e comprou os ingredientes para isso, né? Então, considerando 6 pessoas, por isso que a gente fez esses cálculos do arroz, da massa. E aí, assim, eu pego mais ou menos o que a gente calculou ali, né? Então, 30 quilos de massa. Pega 30 quilos de massa e eu sempre pego um pouquinho mais, além do cálculo, para garantir, para ter aquela gordurinha, né? Então, faz mais ou menos ali uma lista, um cálculo e pega um pouco a mais de tudo, que aí não tem erro. Por que tu tá cortando as caixas, Jane? Eu tô botando as massas, né? Tipo as Barilla que vem em caixa assim de papel. Eu ponho tudo em ziplocs e aí eu já ponho aqui pra saber o que é e quantos minutos que tem que cozinhar. Guardo aqui dentro, porque as caixas de papel, como não é embalada a massa, ela dá caruncho. Então se demora pra usar, já aconteceu várias vezes. Mesma coisa o arroz e a lentilha, eu vou botar numas garrafas, tipo essas assim, que aí elas ficam bem lacradas e também não dá bicho, né? Não dá bichinho, então acho que é o melhor a fazer. E aí a gente tá também guardando tudo nessas caixas de plástico bem fechadas. Aqui. Que aí também fica bem protegido de balançar, de bater. Tem uma galera que gosta de botar as coisas embaixo dos assoalhos, né? Dos paineiros aqui do barco. A gente não gosta muito de pôr porque às vezes, sei lá, se tem uma água ou alguma coisa no fundo, acaba que pode molhar e aí estraga, por mais que esteja bem embalado, as latas enferrujam. Agora deve ser o quê? Quase umas 7 da noite, acho 6h30. Finalmente terminamos de guardar tudo. Uma trabalheira, encaixa aqui, encaixa ali, um Tetris, mas deu tudo certo. Podem ver que não tem mais comida aqui por cima. Todos os armários da cozinha estão recheados de comida, então fechou. Chegou aqui a cartinha do nosso agente das exigências de Galápagos. O AIS funcionando, transmitindo e recebendo, nós temos, tá aí. Certificado de fumigação apresentando que o veleiro foi fumegado contra ratos, mosquitos e insetos. Inspeção sanitária, não podem animais vivos, não podem plantas vivas, não pode laranja, pimenta, nenhum tipo de berry, nem grão de café fresco. Tá moído, tá moído. Ele pode. Não pode carne fresca e não pode queijo fresco. E deixa eu apresentar aqui Rafa. Tudo bem? Chegar. E aí, como é que foi a primeira noite a bordo? Foi ótima. Já Tô tá- ainda no modo receptivo, então tô ainda tranquila aqui. E esse aqui, Carlos. Tudo bem? E aí? Eu, a Rafa e a Elisa demos uma geral no UNFO e colocamos ele, como apelidamos, no modo travessia. Empacotamos as louças de cerâmica, forramos os sofás e prendemos as caixas de comida. O que é todas essas iscas aí?
Então veio o Myers do barco ali do lado, o Wolf, e ontem ele passou aqui e falou, tu pesca e tal? Eu falei, pesco, né? Eu tenho meus cacarecos aí. Falei, não. Cacareco, diga-se de passagem. Aí ele veio com 2 mochilas e começou a fazer uma apresentação e uma aula de pesca. Veio apresentar, falou, não, vou te dar essa aqui, porque que ele tá muito empolgado que aqui no Panamá é o melhor lugar de pesca do atum do mundo, né? Então ele falou, não, tu tem que pescar. Aí ele falou, essa aqui, Mexican Flag, a bandeira do México, diz que é recém-desenvolvida, é a novidade do pedaço. Essa aqui, Cedar Plug, é um clássico, só que essa aqui tem a cabeça de bolhas, então ela deixa uma trilha de bolhas para dias de visibilidade mais baixa e ele tem um movimento mais realístico. Nos deu também essa aqui. Ele falou que é a isca que mais matou peixe na história da humanidade. Sério? E sim, com um gancho gigante, cabe perfeito na boca de um dourado grande. E além disso ele pegou e revisou as 2 carretilhas, 2 varas, tirou toda a minha linha, repassou de novo, testou tudo, me ensinou a usar, falou que eu tava de cabeça para baixo usando. Para alguém que comentou num dos vídeos que a vara estava ao contrário. Sim, você estava certo. Fala, galera! Aê, seja bem-vindo! Com a chegada do Lucas, nos despedimos de Panama City. Não sem um último drink e a vista dos arranha-céus. Olha a prova que é o maior do mundo. Olha a prova que o Grêmio tem todo o canto. Onde? Não perca no próximo episódio de Unforgettable Sailing, a travessia para Galápagos. Teve trote ao cruzarmos a linha do Equador e como se saíram nossos novos marujos. Obrigada por assistir, um salve especial para os nossos apoiadores e se curtir esse vídeo, deixa um like ou um comentário. Até a próxima semana e bons ventos! Let me know you want it. With you I can breathe, there goes so deep.